Nós vamos ler um texto com vocês que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 ao 5, que vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não, tem duas vezes que tem, não, só uma só. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E a finalzinha ali: o amor nunca perece ou jamais acaba. A Bíblia dá algumas definições de amor, entre das quais nós acabamos de ler, se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 5, se não me falha a memória, quando diz que Deus é amor. Então, uma da simplificação do amor é Deus. A segunda é na qual nós lemos aqui. A gente percebe que tudo que foi lido se trata de uma ação, de uma decisão. Por exemplo, o amor é paciente. É uma atitude que eu tomo de ser paciente com o outro. Por exemplo, quando a Tatiana, ela está naqueles dias, naqueles períodos do mês que ou que é uma bênção, que ou a mulher fica descontrolada, brava, nervosa com tudo, tipo assim, a mosca está voando, ela está revoltada com aquilo. A criança não fez nada e a mulher está arrumando conflito. Ou então ela está melancólica. Chega em casa, o que está acontecendo? Eu não sei, ela só quer um carinho, um abraço. É a tal da TPM. Então olha o que eu queria falar. O amor é paciente. Eu, como marido que a amo, preciso o quê? Ter paciência. É uma decisão de ter paciência. O amor é bondoso. Percebe? Nós temos muita facilidade de pedir desculpa na rua, de dizer me perdoa. A pessoa pisa no teu pé, você pede desculpa para a pessoa por ter pisado no seu pé. Mas em casa, às vezes nem bom dia nós temos o costume de dar. Às vezes o marido sai de casa, esquece, gente. Ele sai do portão dando bom dia. Bom dia, vizinho. Mas não dá bom dia para a esposa antes de sair de casa. Isso é uma atitude de bondade. Então eu preciso ser bondoso acima, além de outras pessoas, primeiro dentro de casa. Eu lembro que uma vez nós atendemos um casal, e a menina falou assim: meu pai, quando nós éramos criança, ele tinha paciência. O pai dela era pastor, pastor. Meu pai tinha paciência com todas as crianças. E eu ficava olhando aquilo e ficava triste. Porque com as crianças da igreja, meu pai, a criança estava importada na igreja, subia no altar, pulava, descia, subia no banco. E meu pai fazia carinho na cabeça da criança. Se a gente desse um espirro na hora do culto, era caroço de mim quando chegasse em casa. Percebe? Nós somos melhores os da rua e não somos tão bons assim dentro de casa. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Gente, estou melhorando o resfriado, não perdoa que às vezes vocês vão ver eu tossindo. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É outro problema. A facilidade que nós temos de ficar irado dentro de casa, de guardar rancor. Uma vez um casal chegou e a esposa: eu quero separar, eu vou separar. E por que você quer separar? Depois de algum tempo de conversa ela falou: porque ele no dia do casamento ele falou isso para mim. Agora eu me pergunto, marido lembrado,
e ela nem ao menos falou para o marido. Durante anos, guardando uma mágoa, um rancor dentro do casamento e vivendo com aquilo, ao ponto de querer separar. E aí colocamos os dois lá, tratando, pede perdão para ela, me perdoa, tudo uma bênção. Porque nós temos facilidade de guardar rancor, e principalmente as irmãs. 1981, no dia 13, às 19 horas, você fez isso comigo. Imagina. Um homem, gente, não todos, né, mas alguns, tipo 99%, tem dificuldade em perceber alguma coisa. Às vezes a irmã arranca um cabelo da sobrancelha e fica desfilando na frente. Se quer que o cara saiba que antes tinha 98 fios de cabelo e agora tem 97. Imagina. Então, guardar rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Casais que deixaram a verdade há muito tempo sair dentro do relacionamento. A verdade, ela precisa estar acima de tudo dentro do relacionamento. Você tem agido com a verdade, ou você tem sempre inventado algo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo espera. E aí vamos um recado para os homens, né? Qual é o horário do culto, pastor, aqui, pastor? 7 horas. Bom, 10 para as 7, a irmã está se arrumando ainda. Está passando a roupa, está fazendo a chapinha no cabelo, e o marido está pronto, bufando, revoltado, meu Deus do céu. Já doido para ficar irado. Mas espera. A Bíblia diz: tudo espera, tudo suporta. Esse texto não é sobre sentimento, mas sobre um comportamento. É uma decisão. Eu decido ser mais paciente, eu decido ser mais calmo. E é a Bíblia que está falando, não é Manuel, não é Tatiana, é a palavra de Deus. Você pode às vezes até sentir amor, mas as suas atitudes não comunicam isso. Você pode até dizer que ama, mas as suas ações dizem totalmente o contrário. Quando se fala de filho, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente da igreja. Muitos filhos, quando crescem, não querem mais estar na igreja, porque os pais na igreja é uma coisa, fora é outra coisa. Existe uma música, né, que fala, não lembro, mas tem uma música que fala que a mãe, o pai é assim, em casa o pai é mal. E a gente precisa ter esse cuidado de não só falar, mas expressar com atitudes, com ações. E é isso que a gente vai falar um pouco essa noite, sobre ser intencional dentro do relacionamento. Vamos passar? Nós vamos falar agora sobre o tanque emocional. Um tanque cheio, quando o tanque está cheio, nós nos sentimos amados, valorizados, nós nos sentimos leves no relacionamento, seguros no relacionamento. O livro vai dizer que toda pessoa tem um tanque emocional. Se ele estiver abastecido, o casal está bem, o casal está feliz, tem beijinho toda hora. Mas se esse tanque está baixo, se esse tanque está vazio, o que acontece no casamento? É onde começa a crítica, os conflitos, toda hora um apontamento. E aí o que vai acontecendo no relacionamento? Vai vindo o abandono, a sensação de estar sozinho, pode passar. Quando o tanque está vazio, há essa indiferença, falta de diálogo no casamento, as brigas, o distanciamento, isso tudo é um resultado de um tanque emocional vazio. O livro fala de um tanque emocional, mas eu costumo falar de um caixa eletrônico. Se você não deposita, como que você vai sacar? Se eu toda hora vou lá e saco, chega uma hora que o saldo vai ficar negativo. Então, ao longo
todo dia, eu preciso ser intencional nesse relacionamento. Diminuir as críticas, elogiar mais, ter mais cuidado. É o que a Manuel falou. O casamento, ele começa de manhã ao acordar. É aquela construção do dia a dia. Eu acordar de manhã já com um sorriso, dizendo: bom dia, amor. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe seu dia. Vai com Deus. É aquela preocupação com o outro. Quando isso não acontece, há um distanciamento no relacionamento. Esse tanque emocional, quando ele está lá embaixo, os conflitos começam a aparecer. Pode passar. E o que esvazia o tanque? Essa falta de afirmação, falta de palavras, desatenção, crítica. Muitas vezes, sem perceber, a gente vai se distanciando um do outro, mesmo estando casado. Já teve aquela sensação de estar sozinho dentro do casamento? Eu estou casada, mas ao mesmo tempo eu sinto um vazio enorme dentro de mim. Eu estou casada, mas eu sinto falta de um carinho. Eu estou casada, mas eu tenho que pedir carinho para ele. Eu estou casada, mas eu tenho que pedir a ele para fazer algo comigo. Eu estou casada, mas eu tenho que ter um tato para falar com meu esposo. Ou ele com ela. Isso tudo vai causando esse esfriamento no relacionamento. Por que meu relacionamento está frio? Está sem graça, está sem sabor, está sem sal? Porque sem perceber, o tanque emocional ele está lá embaixo. E o casal está tentando sobreviver no relacionamento. Por isso que nós vamos aprender hoje a sermos intencionais. Como que eu faço para encher o tanquinho de amor do Emanuel? Eu vou encher de quem? Calma, amor. Como que eu faço para encher o tanque de amor emocional do meu marido? E como que ele faz para encher o meu tanque de amor? Porque eu encontro em consultório muitos casais falando assim: mas eu faço. E o outro fala assim: mas você não precisa fazer isso, porque não é isso que eu quero. E a pessoa não consegue entender. Às vezes a mulher está ali falando: não é isso que eu quero isso daqui. E o homem está ali traduzindo de uma outra forma, está se cansando, está fazendo, mas está fazendo da forma errada. Eu vi uma propaganda no Instagram esses dias, não sei se vocês visualizaram, que a mulher está assim: amor, me dá água. Aí ele virou para ela, deu uma Coca-Cola. Ela falou para ele: mas eu não quero Coca, amor, eu quero água. Ele foi lá, pegou um suco. Ela falou: amor, eu não quero suco, eu quero água. Ele foi lá e pegou uma outra coisa para ela. Ela falou assim: não, você não está entendendo, eu só quero água. É assim que funciona no casamento. Às vezes é algo tão simples e eu estou fazendo tanta coisa tentando agradar, mas o principal eu não estou fazendo. Por isso que não adianta você tentar fazer se você não para escutar o que o outro está falando. Às vezes Emanuel está tentando. Eu estou infeliz no casamento e ele está tentando, mas está tentando da forma errada. Agora, quando eu paro para escutar, aí sim, nem precisava disso tudo, gente. Às vezes era algo tão simples para agradar essa mulher, para agradar esse homem. E eu estou aqui perdendo o meu tempo porque eu não parei para escutar. Então vamos entrar nessa noite nas 5 linguagens do amor, que são, pode passar, palavras de afirmação. Fala comigo juntos. Primeira, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e atos de serviço. Muito bom. Vamos começar na primeira linguagem. Pode passar? A primeira linguagem de amor é a toque físico. E aí, às vezes não precisamos de palavras, apenas de um abraço. Já percebeu? E quando
está. Tem um jovem, um adolescente, não, né? Criança, não. Quando a gente fala de toque físico, a gente não está falando só do ato sexual do casal, da intimidade, mas do abraço, do dia a dia, do beijo, do encostar, do abraçar, de estar realmente ali colado. Existem pessoas que só do outro encostar a pessoa já fica derretido. toda derretida ou todo derretido. Por quê? Porque é a linguagem de amor dessa pessoa. É a forma que o outro se sente amado, se sente alegre, desejado ou desejada. Lembra? Se a minha linguagem de amor é toque físico, não adianta o outro falar eu te amo, você é lindo, você é linda, comprar coisas, fazer coisas, se a pessoa não fizer isso, encostar, abraçar, beijar, não precisa falar nada, é só de estar junto, de estar encostado ali, a pessoa já se sente bem, já se sente feliz. Por quê? Isso não é uma regra. Algumas pessoas desenvolvem a linguagem de amor, toque físico. Dizem alguns estudiosos, mas isso não é uma regra. A gente sabe de atendimento, às vezes bate muito isso, às vezes não bate. Que a pessoa que não teve muito carinho na infância cria-se essa lacuna no emocional. Por isso a pessoa sente o desejo, a necessidade de se sentir tocada, de se sentir abraçada, abraçado. Então a linguagem de amor toque físico, expressar carinho, afeto e segurança através do contato físico. É literalmente o contato físico. Tem pessoa que não gosta, né? E deixa, desencosta. A esposa está em casa, lavando a louça, suada, com cheiro de cebola. Chega o marido, vem cá, meu amor. Não, me larga, sai. Por quê? Porque ela não tem a linguagem de amor toque físico. Ela não gosta, não quer, não me toca, por favor, eu não gosto. A não ser na intimidade. Durante o dia, ela fica feliz com o marido de longe. Durante o dia, ela fica bem, só olhar para o marido, meu amor, te amo. Você é linda, você é lindo. Mas não toca muito. Você viu aquela pessoa está vendo um filme, aí está o marido querendo tocar, querendo, né, abraçar. A esposa está, me deixa, não larga. Ai, que grude, que chato. Não é porque essa mulher, ela não te ama. Não é porque essa esposa, ou esse esposo, eu estou falando isso porque eu sou homem, vou falar mais direcionado da esposa do marido. Não é porque ela não te ama, é porque a linguagem de amor dela não é toque físico. Só que a partir de hoje, em nome de Jesus, pela uma ação poderosa do Espírito Santo, ela vai entender isso e vai, a partir de hoje, tocar mais em ti, abençoar, abraçar mais, sem perceber, a mão dela vai estar no seu ombro, no seu braço, te fazendo carinho. Mas agora, isso não significa que ela está te chamando para os finalmente. Segura, pelo amor de Deus, senão você afasta essa mulher. Porque tem esposa que assim, não posso. Pastor, se eu der um carinho para esse homem, acabou. Ele já vem já com segundas intenções. Então, marido, nem sempre o carinho da esposa vai ser para segundas intenções. Ele permita, deixa ela te abraçar, deixa ela te tocar. Se por acaso acontecer, né, você recebe. Sapateia no poder da glória a Deus. Mas está percebendo? Pula aí. Olha alguma das reclamações de quem é toque físico. Você não é. Por que botou no feminino, gente? Não é carinhosa. Você não me abraça. Não andamos de mãos dadas. Sinto falta do seu carinho. Ele só quer tocar quando quer algo, não é espontâneo. E é aquilo que a gente falou. Normalmente, o homem tem mais essa linguagem de amor toque físico. Existem mulheres que têm também. Não é uma regra. Por quê? Perdão, lembra que eu falei
que quando a gente não tem isso na infância, a gente cresce com essa necessidade? Qual é o homem que cresce com os pais o tempo todo? Meu filhinho, lindo, fofinho. É difícil, gente. Normalmente o homem cresce como, caiu, levanta, chora não. Você é homem, homem não chora. É o que a gente aprende. Por isso, esposas, esse abençoado que está ao teu lado tem tanta dificuldade de falar. Porque ele passou a vida inteira ouvindo, fica quieto, não fala, não reclama. Homem não demonstra sentimento. Uma vez, eu estava na casa de uma cliente e chegou o filho dela chorando. Criança, 6, 7 anos. Gente, a mãe olhou para ele com um olhar de ira. Não chora, engole o choro, homem não chora. E a criança foi ficando roxo, vermelha, como se fosse um pai que acho que não travou o choro. Eu falei, gente, essa criança vai então entrega para minha frente. E eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer, e acho que a mãe também não. Eu fui e olhei para ela, falei assim, desceu uma autoridade de expressão naquela hora, assim, eu nem pensei nas consequências, eu olhei para assim, mãezinha, deve ter algum problema comigo então, porque eu choro muito. Eu sou casado, tenho 2 filhas, sou homem a dessa e eu choro. E ela ficou toda sem graça, que ela conseguiu entender o que eu disse para ela. Eu falei assim, deixa ele chorar. Sabe por causa de quê? Quando ele for para o casamento, ele não vai conseguir expressar sentimento com a esposa. Ele vai, ao invés dele falar, dele se expressar, eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou incomodado com algo, sabe o que vai fazer? Ele vai se trancar, ele vai se afastar, ele vai virar as costas e vai sair, ele vai se enfurnar com os amigos na rua, na hora extra do trabalho, vai ficar agarrado na televisão, você querendo conversar, mas ele não consegue conversar, ele não aprendeu a conversar, porque ele não teve isso na infância. Então, o toque físico, o homem normalmente não cresce com isso. Ele vai para o casamento querendo o quê? Olha para a mulher, agora eu quero ser tocado, eu quero tocar o tempo todo, eu quero agarrar, eu quero abraçar. Mas a esposa cresceu cheia de toque. Ela vai para o casamento agora. O que ela menos quer, gente? Ser tocada. Percebe a diferença? Talvez algumas esposas pensem, gente, é por isso que o meu marido quase não fala. É por isso que quando tem uma conversa difícil, ele fica nervoso, começa a ficar grosso, se afasta. Por problemas na infância de comunicação. Então as esposas, a partir de hoje, sejam mais intencionais. Mas pastor, eu não gosto mais de toque. E agora? Irmã, você está no casamento, irmã. Tudo sofre, tudo suporta. Agora já era. Você vai ter que agora dar mais carinho para esse marido. Abraça mais, beija mais. E aí? Deixa eu falar. Fala também. Tem muitas esposas que elas também não receberam carinho na infância. Quem aqui não foi de muito carinho na infância? Não recebeu muito abraço, nada, né? Mas quem que do lado de cá? E muitas mulheres, né? Lá em casa, ele é toque físico. E eu não sou. Quando eu participei dessa palestra, que eu fui aprender a linguagem de amor dele, foi para mim um balde de água fria. De certa forma, eu falei, meu Deus do céu, como eu estou ruim, porque eu não aprendi, e agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou ser tão carinhosa a ponto de suprir a necessidade emocional dele? Porque para ele é muito fácil dar carinho. Ele é carinhoso. Aonde eu estou, ele está o tempo todo. Eu falo, em nome de Jesus, me larga, deixa eu respirar. Porque eu estou sentada, ele está sentado, grudadinho. Eu estou em casa, é aquilo dali, estou na cozinha, eu falo, ai gente, misericórdia. Mas quando eu aprendi que a linguagem de amor dele era toque físico e que
falei, eu preciso aprender a amar o meu marido na linguagem dele. Lembra que o amor, ele não é sacrifício? O amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. Não é algo que, poxa, eu não senti vontade de abraçar, não vou abraçar. Eu não senti vontade de namorar, não vou namorar. Eu não senti vontade de fazer, não vou fazer. O amor é uma decisão de agradar o outro todos os dias. Eu não quero ser agradada. Por que eu, sabendo da linguagem dele, eu não vou me esforçar para poder entender? Por quê? Se a linguagem de amor dele é toque físico, o que eu preciso fazer quando eu estou do lado dele? Eu vou precisar pensar para fazer. Tem gente que já é natural, está ali, agarra, abraça, beija, beija. Eu fico de boa do lado dele, sentadinha assistindo TV sem tocar. Quer dizer que eu não amo meu marido? Claro que não, eu amo esse homem, muita coisa. Mas não é a questão de eu não estar tocando que quer dizer que eu não ame. Mas para ele, se eu não tocar, ele vai se sentir mais amado ou menos amado? Menos amado. Então, o que eu preciso fazer? Ser intencional nesse casamento. Eu preciso ser intencional em agradar ele na linguagem dele. Aí você vai me perguntar, então eu tenho que fazer por obrigação, Tatiana? Você não está casada? A linguagem de amor dele não é diferente da sua? Ele se sente amado no toque, no carinho. Se ele trabalha, se ele se esforça, se ele supre as necessidades da casa, se ele quiser trabalhar amanhã, ele pode chegar, acordar de manhã e falar, não estou a fim de trabalhar, não vou. Ele pode fazer isso? Não, ele acorda cedo e vai, porque ele sabe o compromisso que ele tem com a família dele. Então eu vou ficar medindo carinho dentro de casa. Eu preciso ser intencional em agradar. Eu preciso ser intencional em fazer esse casamento dar certo. Por mais que isso não seja natural para mim. Então, se eu estou do lado dele, às vezes eu estou de boa. Aí eu penso, eu falei, gente, eu não abracei hoje. Aí eu falo, vou brincar. Aí ele fica todo derretido. Estou sentada no sofá, abraço. Estou no carro, passo a mãozinha. Cadê a mãozinha, gente? Tem que ter a mãozinha. Passa a mãozinha para ficar feliz. Seja intencional em fazer esse homem feliz. Chega à noite, não quero namorar, não quero fazer nada, está falando de toque físico. Dá preguiça? Não dá preguiça? Mas quando chega lá não é bom demais, gente? Então para com essa preguiça. Vamos fazer esse casamento dar certo. Tem casais aqui que não interagem já tem mais de um mês. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Se ficar esperando a vontade vir, ela nunca vem. Eu tenho que fazer ser intencional. Eu preciso fazer dar certo esse casamento. Se é toque, eu vou tocar mais. Eu vou abraçar mais, eu vou beijar mais, eu vou namorar mais, eu vou estar mais presente. O marido, o meu, ele fica feliz. Calminho, mansinho. Quando você vê o homem já de bico, estressado, você pode ver que você está tocando pouco. Está tocando pouco, está namorando pouco, está comparecendo pouco, esse homem está estressado. É verdade. Mas, quando a gente passa a ser intencional, o casamento fica mais leve. O relacionamento volta a ter brilho de novo. Porque não é só o que eu quero. Quem dera se fosse. Não é só a nossa vontade. Mas a gente também tem que fazer a vontade do outro. Não tem aqui só homem que é toque físico. Tem mulher também que é toque físico. Eu pego mulher em consultório que ela fala, poxa, meu marido trabalha demais, ele não me abraça, não me beija, não me dá carinho. O que essa mulher está falando? Eu sou toque físico, eu preciso de toque. Eu preciso de abraço, eu preciso de presença dele, eu preciso sentir o meu marido. E esse marido está aí voando.
Toca mais essa mulher, mas não é para tocar com intenção de namoro, gente. Vocês perdem a benção, sabe por quê? Porque vocês vão demais, muito acelerado ao pote. Acordou de manhã, se perfuma, passa perto dessa mulher, ó, dá um beijo, dá um cheiro, deixa ela sentir o seu cheirinho e vai trabalhar. Ela vai ficar pensando em você durante o dia. Voltou, dá aquele abraço gostoso nela. Fica. Meu amor, como é que foi o seu dia? Senti sua falta. E sai. Ela não vai entender nada. Mas ela vai começar a aceitar o teu toque. Porque por que as mulheres correm um pouco do toque? Porque se o homem vem com carinho, se ela ceder um pouquinho, acabou. É golaço. Só que às vezes ela não está com aquela intenção. Ela só quer o carinho, o aconchego. E é por isso que às vezes o casamento vai esfriando. Porque toda vez que a gente chega perto, tem que ser com intenção de namoro. E a gente vai perdendo o romantismo dentro do casamento. E a gente precisa resgatar isso. É o namoro sem a intenção sexual. Resgatar o beijo durante o dia. Resgatar o abraço durante o dia. Quantas vezes você ficou sem abraçar sua esposa? Beijo, então, só na hora da relação. Porque durante o dia não tem. Cadê a intencionalidade nesse casamento? Então, o que nós estamos aprendendo hoje? Ferramentas. Tatiana, então eu preciso abraçar mais, porque meu marido é toque físico, tocar mais, estar mais junto? Sim. Para ele é importante? Por que não? Para ela é importante o abraço sem a intenção sexual? Abraça. Você está plantando no terreno. Você está cultivando o coração dela. Você está fazendo que a admiração da sua esposa volte para você de novo. Ela vai sentir carinho. Ela não vai sentir aquela intenção. Poxa, só me procura para isso? Isso é o que a gente ouve muito. E eu perco essa conexão emocional. Então nós estamos na linguagem toque físico. A gente precisa resgatar esse toque com a intenção do casamento. Em atendimento, a gente faz muito estudo de caso. E uma vez uma esposa comentou com a Tatiana que ela não conseguia estar junto do marido por causa do mau hálito do marido. E a Tatiana falou comigo, eu falei, meu Deus, chamei o marido, eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui agora, você vem na terapia sozinho, eu e ele, você vai comprar uma bala, uma caixinha de Power House. E você vai chegar em casa, todo o tempo que você estiver em casa, essa Power House vai estar dentro da sua boca. Você chupou, cara. E aí depois disso você vai procurar a sua esposa poder conversar com ela. De lá pra cá melhorou, gente. Mudou. Outro, a esposa não olhava o marido, não conseguia sentir desejo pelo marido. Eu falei, meu amigo, como é que você anda de casa? Como um homem, normal. Aí eu já me liguei, porque eu sou homem. Eu andava desse jeito. Porque o homem tem uma coisa, né? O homem ele vai fazer um trabalho no quintal, só que ele já acabou de fazer o trabalho. Só que aquela roupa do trabalho continua até a noite. A roupa do vereador, 1994, com a foto do vereador na frente, furada. A mulher olha, gente, vai sentir desejo? O homem é mais largado, né? Não se preocupa muito com isso. Mas a mulher precisa olhar, sentir desejo. Eu falei assim, o senhor vai passar aí agora. Você vai comprar ali umas 2 bermudas boas, umas camisas boas, você andar dentro de casa. Eu falei, mas dentro de casa. Tem mais. Deixa que te digo. Você vai pegar as roupas velhas lá, você só vai deixar uma para a obra, né? Ontem tem pelo menos uma roupa velha para trabalhar em casa, para sujar, para deixa ela guardada só para você fazer uma coisa em casa. E o restante, você não dá nem para dar, você bota rádio para botar o pano de chão. E aí de semana que vem você volta aqui. Gente, resolvido. Então são pequenos, é claro que existem problemas de saúde,
Às vezes vitamina D, B12 está baixa, às vezes testosterona está baixa. Aí o libido vai lá para baixo, tem que ir no médico, tem que fazer exame, tem que pesquisar. Mas tem coisas que é coisas simples durante o dia. Eu lembro que eu ia namorar na casa da Tiana, eu nunca andei sem uma bala house no namoro, nunca no bolso, nunca, sempre tinha uma de verde para preta, era forte. E quando estava para chegar na casa dela, eu já pegava a bala, botava no boca e mastigava, quebrava a bala para ficar aquele ar forte, e botava outra bala por cima. E chegava lá já soprando assim, para ela sentir o cheiro. E hoje a gente almoça, janta, se a esposa não falar assim, vai escovar o dente não? A pasta não está nem acabando, você não está usando. Então são pequenos cuidados que a gente precisa ter. O toque físico poder voltar. Não é normal alguém ficar casado, ficar 1, 2, 3, 4 semanas sem se relacionar. Não é normal. Ah, pastor, já passei dos 60 anos, 70 anos, não acontece mais. Uma vez, a gente foi dar uma palestra lá em São Gonçalo. E aí, o líder de casais falou assim, ó, eu quero que vocês falem sobre sexologia. Sexo no casamento. Tá bom, tranquilo. Preparamos a palestra, fomos lá. E a gente sempre chega antes do horário, para preparar alguma coisa, para poder correr o risco de atrasar. E os irmãos estão chegando. Só que a gente sempre senta na frente e está ali, revendo a administração, a palestra. Pastor, quando a gente olhou para trás, deu um susto. 90% dos casais tinham acima de 70, 80 anos de idade. Uns 50 já com a bengala na mão. Está chegando olhando para mim assim, amor, deu ruim, olha para trás. Eu olhei, falei, não, deixa, desceu a igreja Assembleia de Deus fechada, desceu os irmãos da Assembleia e no culto, já. Os outros jovens, os outros casais devem vir e nada. Era para aqueles senhores ali com 70, 80 anos de idade. Tinha gente que a gente descobriu depois que estava mais de 5 anos e não tinha nada. E aí a gente entendeu que sexo no casamento não tem data de validade. Deus fez o homem e fez a mulher biologicamente para que eles tenham relação até quando o pé for para a cova. Antes disso, né? Então, glória a Deus aí, gente. 80, 90 anos, gente, não acaba o prazer. O que acontece é o costume, é o cotidiano, eu relaxo, eu não procuro, eu estou cansado, eu vou deixando, o marido já está cansado de procurar, cansa de vez não procura mais. Depois da palestra, o que Tatiana estava em contato com a pastora da igreja, o que recebeu de mensagem, a pastora Tatiana, toda hora chega mensagem que o marido está feliz na vida, que a esposa, que isso, que aconteceu. A gente estava de muleta, largou a muleta, não brincando assim. Mas percebe? Por quê? Toque físico. Vamos ficar de pé? Vamos colocar em prática? O toque físico da gente, não intimidade. Passa aí. Você chegou lá? Sim, Não, para ficar de pé. Vamos lá, casar. De casa, andar de mãos dadas, carinhos com afeto, massagem, invistam na intimidade sexual de vocês. Sexo é renovação da aliança. Quando eu me torno uma só carne, quando eu tenho intimidade com a minha esposa. Consegue ter um vídeo aí? Consegue colocar com áudio? Consegue não? Puxa vida. Mas tá bom. Pode passar então. Passa ele. Vamos para a próxima linguagem de amor. Pode passar. Segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. Pode passar. Pode passar. Tempo de qualidade vai falar aqui sobre presença. O amor ele é demonstrado sobre presença real. Ou seja, é quando eu saio do piloto automático e eu estou presente na relação. É quando eu digo para o outro assim, olha, eu estou aqui para você. No ativismo do dia a dia, o casal, quando eles estão juntos,
eles querem estar fazendo algo juntos. Mas, ultimamente, nós temos se perdido dentro de casa. Essa qualidade essa linguagem de amor, ela tem se perdido o tempo de qualidade. Porque a gente já vive uma vida muito corrida e falta pouquíssimo tempo para a gente estar junto. Lembra que a gente iniciou a palestra falando sobre intencionalidade? Se eu não arrumar tempo, alguma coisa vai substituir o meu tempo. Eu vou gastar ele com outras coisas e não vou ser intencional no meu casamento. Então a gente precisa fazer com que o casamento se torne prioridade no dia a dia. Pode passar. O que é tempo de qualidade? É estar presente, não apenas no mesmo lugar, mas é estar inteiro para o outro. Não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade. Ele diz, eu estou no ambiente com o Manuel, mas ele está no celular. E esse daqui tem sido um dos problemas de conflito constantes no casamento. Porque não basta eu estar junto, eu preciso estar presente no casamento. Não basta a gente estar sentado conversando, se o outro está aqui, ó, pode falar. Aham, estou entendendo. Não, claro que não. Como é que você se sente se eu pegar um telefone e falar com vocês assim, gente, tempo de qualidade, olha, não é, vocês estão se sentindo prioridade? E é isso que acontece no casamento. Quando eu estou com o outro, que o outro fala assim, eu preciso conversar, vamos conversar um pouquinho? Tira isso daqui da mão. Não deixa assim para cima, não. Põe para baixo. Fala para o outro assim, agora você é minha prioridade. Eu estou aqui para você. O que você precisa falar? E é ouvir para entender. Não é ouvir para tentar resolver o problema do outro. Porque às vezes o outro só quer um ouvido para desabafar. E não encontra. Às vezes, a mulher então, gente, marido, vocês querem ser intencionais no casamento? Para escutar essa mulher. A mulher tem necessidade de falar. Se ela não falar com você, ela vai falar com alguém. Se você não for o melhor amigo da sua mulher, quem vai ser? É aqui. É essa via aqui. Às vezes a nossa comunicação está criando aqui, a gente não está criando ponte, a gente está criando muro. Porque toda vez que a gente senta para conversar, é um conflito. É uma discussão. E aí não tem conversa. O casal, ele senta apenas para poder brigar. Não senta para ter um prazer junto. Sabe, vamos assistir um filme? Ah, eu não gosto do filme que você assiste, não. Então eu vou ficar aqui no meu canto. Vou ficar aqui no meu mundo. E aí ele está lá no filme dele e eu estou aqui no meu mundo. Isso é tempo de qualidade? Não é. Não é tempo. Hoje nós temos, pode passar esse slide. Pode passar. Isso é uma conversa de qualidade. Vamos sair? Vamos. Ó, é intencional. Amor, como é que foi seu dia hoje? O homem sempre fala que vai me falar que foi bom, gente. A pergunta para a mulher. Como é que foi seu dia hoje? Maravilhoso. Eu vi as crianças na escola, depois eu voltei, trabalhei, resolvi um monte de pendência na casa. Nossa, amor, hoje foi difícil. Muita coisa para resolver. E a gente está conversando. O que eu estou fazendo? Tendo tempo, poder. Por que vocês não fazem a caminhada agora no 22 de maio? Pavimentada. Mas a gente não tem tempo. Não tem tempo ou não é prioridade? Porque tempo a gente tem. Só que isso daqui, muitas das vezes, não é uma prioridade para mim. E aí, o que acontece? Eu vou acumulando aqui um monte de coisa. Porque a gente não para meia horinha para poder ter essa conversa. Esse diálogo de chegar e falar assim, amor, como é que foi seu dia? Por mais que ele fale, foi bom. Mas tem dia que você percebe que não foi bom.
Esse dia eu perguntei para Emanuel, eu falei, amor, você está estranho? Ele, não, estou bem. Eu falei, você não está bem. Ele falou assim, amor, estou bem sim. Eu falei, não está, amor. A sua cara diz que não está. O seu semblante diz que não está. Você não está bem. Fala o que está acontecendo, vamos conversar um pouquinho. E com muito custo. Meu marido é mais fechado. Depois de algumas horas, ele começou a abrir o coração, gente. Então os homens têm mais dificuldade de falar. Mas será que quando ele falar o que ele tem, o que ele sente, eu vou ter maturidade para poder ouvir e aconselhar? Ou eu vou ser aquela que vou piorar a situação? Porque às vezes o homem se fecha porque não tem aquela ponte aqui do lado. Não tem um conselho, não tem alguém que escute. O pastor Josué fala assim, é melhor confessar uma tentação do que uma traição. Mas se ele vier confessar uma tentação, eu tenho maturidade para poder escutar e falar assim, amor, eu estou com você, vamos nos fortalecer. Aonde que eu estou dando brecha para isso? Não é, você é um safado sem vergonha, não vale nada. Porque não é assim que a maioria age, no impulso, ele fica com raiva. Só que é melhor confessar que não está bem, que está fraco, do que confessar que já pecou. Eu preciso ser essa ponte, esse auxílio. Isso é construído todos os dias. Ah, Tatiana, mas ele vai confessar como é que... Não, gente. Se a gente não tem essa liberdade aqui, como é que fica o casamento? Então, tempo de qualidade é a gente dar atenção total para o outro. É a gente falar para ele, olha, pode abrir o coração, eu estou aqui com você. Vamos fazer... Tem gente que fala assim, vamos no shopping, vamos juntos. Vamos na padaria, vamos juntos. Vamos... Ela quer estar junto, presente. E isso é ser intencional. Isso daqui é tempo de qualidade. E como que estão as famílias hoje em dia? Estão juntos, né? Todo mundo junto, mas está como? Separados. Nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Pode passar. Por falta de intencionalidade. Eu vou visitar o avô, mas eu não visito mais o avô. Porque eu sento à mesa, o avôzinho está lá, a avó está lá, mas está todo mundo no seu mundo. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é eu chegar à mesa, eu perguntar como é que você está, é eu ter paciência para ouvir, é eu estar presente. Já percebeu que você acorda, você faz tudo no automático? Você chega no trabalho, não sabe nem como você chegou. Mas você chegou, você dirigiu, você foi, você fala, gente, como é que eu entrei nessa pista aqui? Eu não vi. Porque nós estamos vivendo no piloto automático, a gente faz tudo. Tem pessoas que até o namoro é automático, não está ali, a cabeça está não sei aonde. E as mulheres, então, a gente ajoelha para orar, como é que é, gente? Ajoelha, daqui a pouco, gente, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar, eu tenho que levar criança. A mente já saiu dali. Então, a nossa dificuldade hoje é estar junto e estar presente. Então, casal, criem o dia do casal. Nós estamos falando de intencionalidade. Qual o dia que você tira para estar junto com seu esposo? Sem criança. Quem tem filho pequeno aí? É o nosso desafio. Eu tenho as minhas de 11, doida para jogar na casa da minha cunhada. Mas quando você fala assim, gente, eu quero sair para namorar, ninguém quer ficar. Você fala, eu vou sair para trabalhar, todo mundo fica. Mas para namorar, o povo acha que não é importante. Estou brincando, tá? Não é isso não. Mas vê se não acontece isso. Vê se não acontece isso. Porque pra gente, a gente tem que arrumar tempo para poder estar junto. Ah, mas eu vou sair, vou gastar. O que é 10 reais? Um açaí ali na esquina. Tá 15, meu marido falou que tá 15, então aumentou mais um pouquinho, gente. Depende da esquina de vocês aí, mas casa tá caro. Mas 15 reais para quê? Para sair de mão dada, andar de novo. Vamos lá, estamos conversando, sem criança, porque quando
a mãe sai com o filho, ela não é esposa, ela é mãe. Porque a cabeça não desliga. Sai daí, criança, pelo amor de Deus, senta aqui e fica quieto. Como que você relaxa para estar com o marido, uma criança do lado, gente? Meu marido descansa. E fica de boa. Ele fala, amor, vamos levar as crianças. Eu Deixa a não. criança brincar. Porque ele descansa, mas a cabeça da mãe não. Por isso que o casal precisa construir esse tempo. Vamos sair, vamos namorar, vamos beijar, vamos abraçar, porque há muito tempo não faz isso. Se a gente não arrumar tempo para isso, quando que você vai fazer? Quanto tempo vocês não viajam? Ah, mas está muito caro. Mas quando namorava, dava um jeito. Saía, ia para o cinema, passeava, levava na pizzaria. Sei lá, E no agora? cartão 10 vezes. O que é mais caro? Eu investir tempo ou eu pagar um divórcio? O que é mais caro? Eu investir esse mínimo em ter tempo de qualidade, ou eu ver meus filhos doentes dentro de casa emocionalmente por causa do conflito dos pais? Porque os pais já não conversam mais, vivem em briga, não tem carinho, não tem afeto, os filhos estão morrendo. O que é mais caro? Então, gente, não é caro, é investimento, é prioridade, isso é casamento. Eu falo assim, eu já falei para ele, esse mês agora é nosso aniversário de casamento. Eu falei, amor, a gente precisa sair. Aí ele já falou assim, amor, mas é nosso aniversário de casamento, né? E as crianças? Vai ficar tudo aí, amor. Nós vamos nós doisinhos. Se não for, aí minhas filhas falam assim, mãe, mas você tem que levar a gente. Eu falei, eu tinha. Porque se o papai e a mamãe não estiver bem, não tem casamento. Elas entenderam rápido. Aí no outro dia elas falam assim, mãe, fica tranquila que a gente vai ficar, tá? Eu falei, glória a Deus. Já tem que começar a ensinar. Se o casamento vai bem, a família vai bem. Se eu estou bem aqui, as crianças estão bem. Então não adianta inverter, botar os filhos como prioridade e o casamento vai morrendo. Não é assim. É aqui que precisa estar bem. Por isso que o casal tem que parar com esse negócio. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estou cansado. Nunca dá. O que é prioridade para você? No trabalho você não arruma tempo? Por que para ficar com o marido, com a mulher não tem tempo? Então tira um dia da semana para falar, vamos fazer algo, vamos namorar diferente, com mais intencionalidade, sem ser aquela coisa rápida, mecânica, sem graça. Tem alguém aqui para dar glória a Deus, gente? Aleluia. Tá entendendo? Isso é o quê? É ser intencional no casamento, fazer esse casamento dar certo. Porque amanhã vocês vão acordar como? Feliz da vida. Porque quando aqui funciona, o resto da vida funciona. Meu marido ele costuma falar assim, quando eu não estou bem com você, eu não estou bem em área nenhuma. E para o homem é assim, a maioria dos homens é assim. Quando está com problema em casa, ele não fica bem no trabalho, ele não fica bem no que ele tem que fazer. Então qual é a prioridade? É eu aprender a linguagem de amor desse homem, ele aprender a minha, e nós sermos intencionais em agradar um ao outro. Então se a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu amo ficar com meu marido, gente. Eu estou sentindo uma falta que ele está trabalhando mais fora, mas eu amo estar com ele, trabalhar com ele, eu fico com ele, aturo ele o dia inteiro, mas do meu ladinho, lembra? Isso é tempo de qualidade, eu quero estar junto. Às vezes a gente viaja a trabalho, eu ponho as crianças no carro e vai todo mundo junto. Porque para mim, eu fico feliz quando eu estou perto dele. Então a pessoa da linguagem de amor, tempo de qualidade, ela sente a necessidade de estar juntinho o tempo todo. Quem se identifica com essa linguagem? Vários, né? Então a gente gosta de fazer tem um que está ali grudadinho, ó. Grudado, um com o outro, ela ainda falou, eu sou essa. Porque a gente gosta de estar. Tem gente que o outro está chegando e fala assim, ai meu Deus, o Deus está chegando. Não é a linguagem, porque quando a gente é da linguagem, o outro está chegando, a gente está com o coração assim,
graças a Deus que o fulano está chegando. Eu sou do tipo que ele está chegando do trabalho e fala assim, glória a Deus, está chegando. Meu maridinho, melhor em casa do que fora. Então a gente tem que priorizar isso. Uma vez eu cheguei em casa, estava viajando muito, e a Tatiana andava conseguindo junto. Aí eu falei para a Tatiana assim, Tatiana, vou cortar o cabelo. A Tatiana, tá bom, vou junto. Eu falei assim, você vai junto o barbeiro cortar o cabelo comigo, que só tem homem? E eu, você está doida, mano? Eu falei, não vou junto com você. Me arrumar. Eu falei, não, deixa eu ver. Carente, gente. Carente. Então, se a mulher estava baixinho, gente. Tanque emocional não está precisando. A linguagem de amor dela sendo tempo de qualidade, qual a necessidade dela? De ser ouvida com atenção. Muitas vezes nós chegamos em casa cansados do trabalho. Tudo o que nós mais queremos, gente, é o quê? Ficar na nossa, tranquilo, de boa, principalmente sem falar com ninguém. E aí o marido chega em casa, encontra a esposa, tempo de qualidade, o dia todo estressada, de que ela quer falar, conversar. Pelo casamento ser algo intencional e sacrificial, o que eu preciso fazer? Parar, prestar meu ouvido para ela, dar atenção a ela. Às vezes o corpo está ali, a alma, gente, está vagando no espaço, ou já na cama dormindo. Mas por quê? A esposa que tem a necessidade, que tem a linguagem de amor, tempo de qualidade, ela tem essa necessidade de ser ouvida, de falar ideias. Às vezes 11 horas da noite, está dizendo assim, pô, estava pensando nisso. Ah, meu Deus, não é agora, essa hora da noite não, pelo amor de Deus. Amor, olha, pensei, a gente ia fazer isso, e eu falei, Tatiana, agora, Tatiana. Às vezes, a gente passa, agora nem tanto que eu estou trabalhando mais fora, não estou tanto na terapia com ela, mas Tatiana fica o dia todo na terapia, atendendo. Às vezes, Tatiana, a gente começava 8 horas da manhã, às vezes 7 horas da manhã atendendo, acabava às vezes 10, 11 horas da noite. E aí, o que você imagina que Tatiana vai querer? Dormir? Não. Tatiana queria conversar, falar. Sabe de quê? Da terapia. Falei, Tatiana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir de terapia, de tanto ouvir problema dos outros. Você quer pensar sobre o problema agora, mas a gente conversa, Tatiana. Por quê? Tempo de qualidade. A necessidade. Porque o meu tempo estava dividido. Lembra? Eu não estava com tempo com ele. Eu estava falando com as pessoas. Agora nós chegou o estamos nosso juntos, tempo. mas sem tempo de qualidade. É isso aí. Tempo de qualidade não é estar um do lado do outro. É o estar de corpo e alma. inteiriço aí, olhando. Ver televisão é tempo de qualidade? Assistindo filme? Não, porque eu estou dividindo minha atenção com a televisão. É aquela imagem que estava ali, ó, a imagem de cima, é olhando. Pulando um pouco fora do casamento, hoje as crianças estão crescendo com falta de afeto dos pais. Filhos crescendo com pais presentes, mas ausentes emocionalmente. Uma vez minha filha chegou atrás e disse assim: mãe, marca na agenda aí. Ela vinha deixando marcando na agenda, né? As consultas. Marca aí. Ela disse: marcar o quê, minha filha? Marca aí uma agenda para mim, que eu quero fazer terapia com a senhora. Porque a Tatiana atende muito adolescente, de 10 para 5, com os pais, ela vê a gente chegando lá. Mãe, eu quero fazer terapia com a senhora. Necessidade. Minha filha também tem de qualidade. Ela foi fazer mesmo. Ela sentou, ela começou a falar, chora, ri. O problema é com a irmã. Com a irmã. Aí a irmã faz terapia com ele, a outra procura o pai, e uma me procura. Então, não adianta, a gente tem que ter tempo de qualidade com os filhos. Eu acho que as minhas filhas também são tempos de qualidade. Eu chego no trabalho e eu vou lá pro terraço lá fazendo as atividades físicas.
Gente, elas vão para lá e começam a falar. Tadinho, quer conversar também, Tadinho nem consegue chegar, de tanto que elas falam. Aí fica uma conta assim, não, eu comecei a falar primeiro, espera eu falar. E esses dias eu comecei a entrar dentro de casa. E elas vinham atrás falando, gente, imagina. Eu tinha 3 mulheres em casa com tempo de qualidade, só Jesus na minha vida. Maranata. Vocês estão ouvindo? Vamos para a dinâmica, passa aí. Reclamações. Você passa mais tempo no celular do que comigo. Você não tem tempo para mim. A gente quase não sai junto. Nosso casamento virou uma rotina sem novidade. Pode passar. Exemplos de tempo de qualidade. Conversas sem celular. Fazer juntos refeição especial. Caminhar de mão dadas. Ler a Bíblia ou orar juntos. Brincar com os filhos em família. Pode passar. Dicas, ouvir de verdade, não palavras, mas sentimento. Elimine distrações, TV, celular, pressa. Às vezes, te falar, é muito casal que chega, quer separar, a gente não está bem, a gente não namora mais, a gente não faz nada mais. E a gente percebe, fica os dois na terapia com o telefone na mão. Aí a gente já sabe, a gente passa uma tarefa para casa. A partir aí a gente vai ver o horário do casal, ele faz uma anamnese. A partir das 19 horas, a partir das 20 horas, sem acesso ao celular. Aí eu olho para o outro desesperado, não, mas sem acesso ao celular. E aí, gente, resolve o problema. Acaba o problema, volta a namorar, volta a ter tempo juntos, os filhos ficam bem, porque é só tirar o celular. Crie rituais, o café da manhã juntos, uma noite da semana reservada para o casal, uma caminhada. Não precisa ser algo que você vai gastar dinheiro. Uma vez, falei da Janete, nós vamos jantar fora. Tadinha, toda feliz, alegre. Aí peguei ela, vou me arrumar. Falei, calma, amor, vamos, não precisa arrumada. E fui levando ela. Eu fui lá para ela atrás. Lençol esticado, um pão com manteiga, mortadela. E estava lá. Na hora ela achou meio estranho, levou alguns lugares de estrela, o tempo ficou legal, o tempo ficou bacana. Feliz da vida. Então você não precisa investir muito. Não quer dizer, marido, você precisa estar o tempo todo dando tchau de mão fechada, né? Tira aquele dinheiro lá do banco um pouquinho, não está rendendo quase nada, investe no seu casamento que vai render muito mais. Pula. Pode passar. Crie memórias incríveis. Um ponto. Todas as vezes que o casamento passar por uma crise, preste atenção, todas as vezes que o casamento passar por uma crise, nós precisamos ter memórias incríveis. Porque a gente vai olhar para trás e vai falar assim, tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Tem mais memórias boas do que memórias ruins. Se nós não criarmos memórias boas no nosso relacionamento, nos momentos de crise, nós não vamos ter no que nos apoiar de bom. Aí fica complicado. Isso é parar, rever, ajustar e continuar. Casamento é assim: parar, rever, ajustar e continuar caminhando. Próxima linguagem de amor, pode passar. Presentes. Passa de novo. As irmãs estão tudo felizes da vida, Só que as irmãs vão dar um cuidado em vocês agora. O valor não está no preço, mas no coração. Um presente simples pode carregar uma memória eterna. Linguagem, nós falamos sobre toque físico, tempo de qualidade e agora presente. Linguagem de amor presente não se refere a valor monetário. Você me deu o iPhone, nem sei que iPhone tem agora. Pro Max 17. 17. Acho que foi direto. Não me deu. Eu vou contar uma história para vocês.
vocês vão entender um pouquinho que é linguagem de amor presente. Uma vez a gente dando um curso para casais, e eu não lembro como foi a história. Eu lembro que a irmã começou a contar que o melhor presente que ela tinha ganho foi uma mariola. E na hora todo mundo riu, eu achei engraçado. Até nós achamos engraçado. E ela foi contar a história. E ela falou que no dia do aniversário dela, o marido dela saiu para trabalhar de manhã cedo para fazer Uber. E eles estavam vivendo uma situação financeira muito difícil, muito difícil. Ela não pediu nada a ele, porque sabia que ele não tinha condições. Ele ia para a rua para pagar o carro, pagar as despesas e trazer o sustento para dentro de casa. E ela fala que ele contando para ela que ele parou já tarde da noite e estava com algumas moedas no bolso e falou: meu Deus, o que eu vou levar para minha esposa? Tantos anos de casado, eu queria dar um bom presente para ela, mas eu tenho poucas moedas. E ele entrou numa mercearia e comprou uma mariola e levou para casa, envergonhado com o que ela ia achar, e com muita vergonha entregou a mariola para ela. E ela fala que quando ela recebeu aquela mariola, começou a chorar. E ela diz que foi o melhor presente da vida dela. Por quê? Porque demonstrou que ele lembrou dela. E tem a linguagem de amor presentes, a pessoa se sente amada, amado, quando o outro vai para a rua e traz um bombonzinho, quando o outro sai e traz uma caneta que a pessoa estava precisando, quando o outro traz uma torta, um doce, a pessoa se sente amada, porque o outro, a outra lembrou da pessoa. A linguagem de amor toque físico, eu me sinto amado quando o outro me toca. Tempo de qualidade, eu me sinto amado quando o outro me dá tempo com atenção. E presente, eu me sinto amado quando o outro lembra de mim e traz uma lembrança simples, ao qual diz: eu penso em você. Então, não se trata de valores, se trata de lembrança. Pode passar. É claro, gente, todo mundo gosta de receber presente, né? Apesar que eu contei um marido que ele falava: eu não gosto de receber presente. E aí tinha um trauma de infância que depois eu descobri. Mas, em regra, 99,99%, todo mundo gosta de receber um presente. É claro que tem umas irmãs que gostam mais, né? Um negócio mais caro. A gente gosta mais de pizza. Não é o valor do gesto. Pode ser uma flor do jardim, uma carta escrita à mão, um chocolate simples. Para quem tem essa linguagem, cada presente é um símbolo de amor, porque mostra que o cônjuge pensou nele. Amar envolve dar de si mesmo, seja tempo, carinho, cuidado ou algo simbólico. Eu tenho uma filha que ela tem linguagem de amor presente. Se eu vim da rua, qualquer coisa que fosse, trazer uma folha, gente, puxa e falar: filha, ó que lindo, lembrei de você. Acabou. Ela fica feliz da vida. E aí, toda época de festa, seja aniversário de alguém, seja data comemorativa, se ela souber com antecedência, ela faz cartas e várias cartas. Natal, último Natal, ela fez um monte de cartas, anota, enfeita, para dar de presente, porque a linguagem é a dela. Eu me sinto bem em presentear, eu me sinto bem em ser presenteado. Pode passar. E a reclamação: você nunca me dá um presente, você esqueceu do meu aniversário de novo, quando sair traz o mimo. Aniversário é um problema sério, né? Eu não vou perguntar aqui a data do casamento, porque não tem marido que vai ter conflito dentro da igreja, na palestra. Então, maridos, a gente que é mais desatento para algumas coisas, bota na agenda, bota a senha, você nunca mais vai esquecer data de casamento, data de aniversário, para trazer alguma coisa para lembrar. Pode passar. E aí não precisa ser linguagem de amor presente, né? Pode dar o tempo todo.
Não sou de dar presente, não recebi muitos presentes durante a infância, não aprendi a escolher presente, não é natural para mim. E o que faz quando a pessoa diz isso? Gente, vai aprendendo. A minha esposa tem dificuldade em receber presentes nenhum. Não que ela não gosta, ela gosta muito. Vamos receber. Mas o que eu tenho dificuldade em talvez comprar o que ela gosta. Não é ela, gente, que tem dificuldade de gostar do que eu compro. Eu tenho dificuldade de comprar o que ela gosta. A minha pessoa deu burro no dente. Mas o que eu faço com ela, amor? Claro que o dinheiro você vai e compra. Só que às vezes ela quer que eu faça uma surpresa para ela. Ela me deixa na prova. Isso já perdeu o encanto já. Me revela. Eu acho que os maridos eles têm que ficar atentos àquilo que a esposa vai sinalizando. Ó, ideias criativas. Ideias criativas. Um bilhete carinhoso escondido na bolsa. Você uma vez colocou para mim, ele vai dar nem presente. Colocou um bilhetinho na Bíblia. Eu te amo. Tem que guardar até hoje. Uma carta escrita à mão, uma flor no caminho, um chocolate, principalmente a TPM, preparar um café de manhã de surpresa, pode passar. Então, linguagem de amor presente. Entenderam essa linguagem? Todo mundo entendeu? Quem se identifica com essa linguagem de amor? Gosta de receber um mimo, um presentinho, um carinho. Ó, essa é o semblante da igreja. É fácil de agradar. Todo dia, sempre lembra. Essa semana nós deu uma mariola. Deu uma mariola. E como que você se sentiu? Importante, como uma mariola, tá vendo, gente? Então não é o valor, é o fato de eu lembrei de você. Isso faz todo sentido. Eu conto que tem uma mulher que o marido veio com uma palestra dessa e ele descobriu que a linguagem de amor da esposa era presente. E ele falou assim, poxa, eu vou presentear ela, vou passar na floricultura e vou comprar uma flor para ela. Quando chegou lá, a floricultura estava fechada. Aí ele falou assim, poxa, o que eu vou comprar para ela? Aí encontrou um caminhão de abacaxi na esquina. E falou assim, moço, prepara aí 3 abacaxi dos mais docinhos que tiver. E ele foi e levou para casa. Quando chegou em casa, ele falou assim, amor, eu estava na palestra hoje, eu aprendi que eu tenho que presentear. Só que eu pensei em trazer uma flor, mas estava fechado. Então eu encontrei esse abacaxi no meio do caminho. Aí ela olhou para o abacaxi, olhou para ele e falou assim, meu amor, que coisa linda, eu vou fazer aqui um doce para gente. Fez um doce. Fez um suco, fez um monte de coisa lá, tiveram uma noite maravilhosa, agradeceu pelo abacaxi. Quando chegou na outra semana, ele foi lá e comprou a flor para ela. E chegou em casa com a flor. Quando chegou no outro mês, ele chegou com uma passagem de viagem para ela. Mas sabe qual é o resumo da história? Foi quando ele chegou com o abacaxi. Como que ela recebeu? Outros podiam ter falado assim, um abacaxi, depois de uma palestra, o que você me traz é um abacaxi, mas ela não, ela soube ser grata. E é isso que torna tudo diferente no casamento. Às vezes Emanuel, ele vem com algo que não me agrada, mas como que eu vou receber isso? Quantas vezes eu falei, bom, obrigada, que coisa linda, meu Deus, não era nem meu gosto. Mas eu fui grata pelo fato dele ter lembrado de comprar. Aí passou um tempo que eu falei assim, amor, agora você não precisa comprar não, me dá o dinheiro que eu compro. Aí depois com o tempo perdeu o encanto. Eu falei, não, amor, eu quero ser surpreendida. Eu vou te dar pelo menos 3 dicas. E aí você vai lá, compra o presente e me dá. E aí ele passou a voltar a presentear. Então, às vezes, a gente não está colhendo porque a gente mesmo molda isso no outro. Quando o outro vem com algo e a gente fala, para que você gastou dinheiro nessa flor? O dinheiro que você está gastando aí, você podia ter comprado 1 quilo de carne. Às vezes não fala, mas pensa. Às vezes não fala, mas esboça.
Aí você acha que o outro vai ter prazer em presentear novamente? Não vai, gente. Por isso, que seja nas mínimas coisas ou nas grandes, seja grato. Porque isso sim vai fazer com que o outro tenha prazer em te presentear. Vamos botar isso em prática? Vamos exercitar. Atos de serviço. Como que funciona essa linguagem, gente? Pode passar aí. Atos de serviço. Pode passar essa. Servir com... Repete comigo. Servir com... Alegria. É um ato de amor. A pessoa dessa linguagem, ela tem a facilidade de servir. Ela tem facilidade de fazer comida, ela tem facilidade de arrumar a casa, ela tem facilidade de cuidar dos filhos, ela tem facilidade de lavar, passar, cozinhar. É aquela pessoa que quando chega no ambiente, ela fala assim, você está precisando de ajuda? Posso ajudar em algo? Quando termina do almoço, é aquela que se levanta e vai lá lavar a louça sem ninguém precisar pedir. Porque ela vê a necessidade e ela é pronta a agir. E qual é, muitas das vezes, a reclamação dessa pessoa? Vamos lá, essa pessoa mostra amor através do serviço. Pode passar. Ali tem uma frase muito importante, né? Quando a outra pessoa ela serve, não é fazer por fazer. Ela serve com alegria, ela serve com intencionalidade de agradar. Ela tem prazer, quando chega alguém na casa dela, ela tem prazer de fazer um bolo, ela tem prazer de ver os outros comendo. Não é assim? Isso para ela é prazeroso. Tem gente que não. Tem gente que fala assim, ai não, gente, trabalho de casa, cozinhar, lavar, passar, é como se fosse um peso para ela. Mas a pessoa da linguagem de amor, ato de serviço, ela é aquela pessoa, sabe, rápida. Ela faz, ela não pensa, ela já agiu, ela já fez, ela faz com prazer. Por mais que seja cansativo, porque tarefas de casa, gente, vai dizer que é fácil, não. É cansativo. E é exaustiva também. Por isso que muitas vezes acaba pesando. E uma das frases que se ouve é: Pode passar. eu faço tudo sozinha nessa casa. Quem já falou essa frase assim? Ninguém me ajuda. Eu faço tudo sozinha nessa casa. O que a pessoa está comunicando ali? Eu gostaria que você me amasse com atos de serviço. Eu gostaria que você me ajudasse. Às vezes não é o fazer, às vezes é o manter o que já foi feito. Às vezes a pessoa não está nem fazendo assim, eu não quero nem que você faça, mas só que você mantém. Mas também tem o outro lado. O ato de serviço também é aquela pessoa que faz. Mas quando o outro vai fazer, ela vira para a pessoa e fala assim, deixa que eu faço, que você não sabe fazer nada não. Está demorando demais. E não sabe cortar uma cenoura, pelo amor de Deus, deixa que eu corto. Aí eu vou te perguntar uma coisa, o outro vai querer ajudar da próxima vez? Não vai, gente. Não vai. Então, a pessoa do ato de serviço, deixa eu falar um negócio com você. Se seu esposo não é ato de serviço, mas você é. Mas ele chegou e falou assim para você, deixa que eu varro aqui, amor. Aí você viu que ele varreu, mas você viu que os cantinhos não estavam muito bem varridos. Ao invés de você chegar e falar assim, pelo amor de Deus, você não sabe nem varrer uma casa. Custava varrer esse negócio direito. O que você vai falar? Meu amor, meu Deus, ninguém varre como você. Que casa? Tatiana, você está mentindo? Não, eu estou incentivando ele a fazer de novo. Profetizando. Se ele chegou e foi lavar a louça, ele lavou a louça, mas a pia ficou daquele jeito, toda molhada, encharcada, não é? Aí, de vez de a gente agradecer pela louça lavada, a gente só olha pela pia que está toda molhada. Custava você secar a pia? Vai cair tua mão? Ou quando faz, a gente
gente, ao invés de falar assim, poxa, meu amor, obrigada por ter facilitado a minha vida hoje. A gente fala assim, cara, amor, você fez mais a sua obrigação, você não comeu, lavar a louça é o mínimo que você podia fazer. O que o homem faz? Não faz, mais. E assim mesmo, gente. A gente homem, então a gente burra brava. Aí eu falo assim, mas ele não me ajuda na comida, ele não me ajuda a cortar um legume sequer. Mas ele foi lá ajudar. Quando ele começou a cortar, mas tem que ficar assim, ó, um quadradinho do ladinho do outro. Mas qual o tamanho? Assim, desses. Larga, deixa que eu faço. Porque a paciência, né? A inteligência é zero. Então eu quero que o outro ajude, mas eu quero que seja do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, tá? E às vezes não vai ser, gente. Às vezes não vai ser. Então é melhor que o outro faça do que não fazer, não é verdade? Então incentiva. Fez, meu amor, obrigada. Gente, eu tenho filhas em casa. As duas têm 11 anos, são gêmeas. Se eu disser para você que elas fazem 100%, às vezes, esse dia eu cheguei lá e a pia estava um brinco, as louças toda lavada. Aí a Manuel olhou para a panela de arroz e viu que do lado de fora, não tem quando escorre? Estava daquele jeito lá, na louça. Aí ele falou assim, moça, não vai reclamar da panela não? Eu falei, como? Olha a pia, olha a louça, ela ainda limpou o fogão ainda. Eu vou falar da panela, amor? Eu lavo a panela de menos. Ela fez muito mais do que eu pedi. A gente perde a bênção porque a gente foca só naquilo que não está bom. Esquece todo o esforço que o outro fez para nos agradar. Então começa a focar nos mínimos detalhes. Ele teve a disposição de pendurar a toalha no lugar. Mas não faz mais do que obrigação, incentiva. Porque às vezes não é só a toalha, é a roupa que ele deixa no chão, ele vai passar a não deixar mais. É pendurar uma roupa na corda, dá glória a Deus se ele pendurar aí. Cadê as mulheres de plantão? É para vocês. É pendurar sem você pedir, é tirar sem você pedir, porque você falou assim, meu amor, obrigada por ter me ajudado. Do que ficar o tempo todo, poxa, você não faz nada. Só eu que trabalho nessa casa. Só eu que cuido de casa. Eu acordo cedo, eu cuido de criança, eu lavo, passo, cozinho, você não mantém nada do que eu faço. Eu estou cansada, sobrecarregada. Mas quando ele vai fazer, eu só aponto. Quando vai fazer, eu só olho que não está bom. Aí o outro fala, para que eu vou fazer? Nunca está bom para você? Nada do que eu faço está à sua altura. Para que eu vou me cansar para fazer? Então, uma chave aqui, o elogio, ele vai fazer com que o outro queira fazer. O elogio tem mais, como é que fala? Ele surte mais efeito do que a crítica, do que a cobrança, do que todo dia eu ficar, você não faz isso, você não me ajuda. Não, quando fizer o mínimo do que fizer, obrigada por ter feito. Poxa, você faz diferença quando você chega. Gente, meu marido faz uma diferença enorme quando ele está em casa. Muitas das regras lá em casa foi colocada, às vezes pelo pulso firme dele. Porque ele chegava, não, criança, vocês têm que fazer isso daí. E elas adoram fazer o que o pai fala. E entrava no eixo. E eu falava, Senhor, obrigada por ter me dado um marido. Porque não é fácil levar uma casa sozinha. E aí, eu falava para ele, eu falei, amor, obrigada. Porque isso é responsabilidade minha, mas você entrou no processo e deu certo. Nós somos uma equipe. A gente não joga um contra o outro. A gente joga junto. Isso vai funcionar se eu olhar os mínimos detalhes do que ele faz e eu vou lá e encorajo ele a fazer. Aí ele tem prazer de novo de entrar no processo. Ele não sente que a casa é só minha. A casa é nossa. Quando os dois fazem, os dois ganham. Quando os dois estão juntos no processo, os dois vão correr, vão dar certo. Está entendendo? Então,
Então começa hoje a elogiar mais e criticar menos. Fez, não está do tamanhozinho lá? Ai, meu amor, está ótimo, está maravilhoso. E depois você acerta. E depois você pega a panela e lava. Mas vai lá na criança e fala: filha, obrigada. A minha filha ainda fala assim: mãe, você gostou? Eu falo: meu Deus do céu, filha, ninguém limpa essa cozinha igual você. No outro dia, gente, ela vai tendo a se superar. Mas se eu chego e falo para ela assim: poxa, filha, você esqueceu a panela ali, o que ela ia sentir? Nada tá bom para minha mãe. Eu fiz um esforço enorme, mas nada agrada a ela. Quantas vezes você não se sentiu assim? Fez, parecia que nada estava bom em casa, porque não tinha validação, porque não tinha uma palavra de encorajamento. Poxa, obrigada por você trabalhar, obrigada por você sair cedo, obrigada por tudo. Então a casa, o servir tem que ser algo que dê prazer, não deve ser peso para a gente. Agora, se eu sei que a linguagem de amor da minha esposa é ato de serviço, eu vou chegar e vou falar assim: amor, o que você está precisando de ajuda? Gente, isso para a mulher é igual uma música aos ouvidos. Você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar em quê? Às vezes ela não quer que você faça, não, ela só quer que você mantenha. Ela vai falar assim: ó, não deixa isso bagunçado, não faz isso, né? Acabou, ela está feliz da vida. Então, a gente não vai fazer dinâmica, mas eu quero que vocês, vão sair daqui, vocês dois criem tarefas em relação a isso. Olhe para o outro e fala assim: em que eu posso facilitar o seu dia? Meu marido me deu uma tarefa, gente. Ele quer que eu passe as camisas dele da igreja. Eu falei: amor, é um amor sacrificial realmente, porque passar suas camisas é difícil. Não é difícil passar, é difícil agradar ele, ele gosta de bem passadinho. Mas isso é o quê? Não é amor em serviço? Em atos? Amor em atos. Para alguns vai ser fácil, para outros vai ser um pouco mais. Quando eu falei limpar a casa, umas sorriram, outras fecharam o semblante, porque falou assim: meu Deus do céu, misericórdia. Eu encontrei uma moça em consultório que ela falou assim: me dá uma pilha de trabalho, mas não me dá uma casa para limpar, não. Aí ela casou com um homem que era o quê? Atos de serviço. E o que ele cobrava dela? Casa limpa, comida quentinha. E ela falava: gente, eu não fui criada para isso. Eu fui criada para fora. Minha mãe falava para mim assim: olha, trabalha para não depender de homem. Trabalha, seja independente, minha filha. Mas trabalho de casa, não faz igual eu não. Fiquei em casa, dediquei minha vida ao lar e não fui valorizada. Como que essa mulher foi para o casamento hoje? Entendendo que o serviço de casa é um peso. E não deve ser. Sabe por quê? Porque esse mundo está cada vez mais tirando valor, tirando da gente a sensibilidade de dentro de casa, colocando a nossa mente virada para fora. Cadê a mesa dentro de casa? Cadê o prazer de fazer uma refeição e colocar os filhos ao redor da mesa? Por que isso tem sido um peso para a gente? Se é algo que Deus nos colocou com sensibilidade. O homem não tem sensibilidade para as coisas dentro de casa. É a mulher que tem. E às vezes a gente quer exigir um comportamento dele que Deus não deu para ele, mas deu para a gente. A mulher é sensível, a mulher ela arruma, a mulher ela põe cheirinho. O homem vai fazer isso, gente. Às vezes você põe ali um suplá novo e ele não está nem, ele quer saber da comida. Ele quer saber se a comida está quente no prato. Agora o suplazinho, o negócio todo, ele não tem essa sensibilidade. Aí a gente quer reclamar e quer exigir. Não, tenha prazer em cuidar da tua casa. Tenha prazer em servir os seus filhos. Porque isso sim, eu estou fazendo o quê? Atos de serviço. Se eu vou fazer com alegria. E o marido que sabe que a mulher é ato de serviço, chega junto.
chega junto. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso vai facilitar o relacionamento. Atos de serviço é quando eu tenho prazer em fazer algo para alguém. Eu também gosto de ser servido por outras pessoas. Por exemplo, Tatiana é atos de serviço. Como eu faço para deixar a Tatiana feliz da vida? É quando eu faço algo para ajudar. Esses dias eu peguei, estou lá lavando a louça, pastor, tranquilo lá. Chega a Tatiana chega por trás, me abraçando, me agarrando. Eu falei, o que está acontecendo? Porque feliz, ela me olha lavando a louça, varrendo a casa, ela sente prazer. Não é prazer, não é prazer de prazer para os meus olhos, gente. Entendeu? Então, como é que eu faço para deixar a Tatiana mais tranquila para a noite, mais receptiva para a noite? Ela precisa me ver fazendo algo dentro de casa, varrendo, limpando, trocando a lâmpada. Estou em cima na escada, trocando a lâmpada, está olhando para baixo, olhando com olhar apaixonada. Por quê? Porque ela é ato de serviço. Isso faz bem para ela. Então é um esforço que o outro precisa fazer para agradar o cônjuge. Todo mundo entendeu o ato de serviço? Então levanta a mão assim, quem se identifica com a linguagem de amor, ato de serviço. E aí, o cônjuge já dá uma olhadinha pro lado, vê se é isso mesmo, e fala assim, rapaz, deu ruim. Agora eu tenho que trabalhar mais. O presente, gente, toque físico é uma das mais fáceis, né? O toque físico para a esposa é um pouquinho mais difícil. O presente é fácil, comprou um bombom, comprou algo, está feliz da vida. Mas ato de serviço, pode pular. Pula. Esse vídeo é muito legal, no final de vocês. Pode pular. Ah, tem. Bota aí então, vamos aí. Pode colocar. Vou pegar meu travesseiro. Eu só vou pegar meu travesseiro só e vou indo embora, tá? Você vai embora mesmo? Vou. Vou pro leite. Tá quentinho. Não quero saber não. Só pegar os dois travesseiros aqui e tô cascando fora. Mas você não leite? Café. Coco? Um pouco. Eu coloquei coco, assim, leite condensado. Aquele coco ralado? É, coco ralado. Um cafezinho com leite. Acabei de passar o café também. Se quiser. Tá quente? Tá quente? Tá. Acho que quem tá quente é eu, né? Cabeça quente. Eu acho também. Eu acho. É. Tem tantos anos de casado, né? Então, Tá vendo, gente? Atos de serviço. Pode pular. Nós vamos para a última linguagem de amor, que é palavras de afirmação. Pode passar. Para quem tem essa linguagem, palavras têm peso emocional profundo. Um elogio, uma palavra de encorajamento ou gratidão pode marcar o coração do cônjuge por dias. Muitas pessoas ouviram muitas palavras negativas na infância. Você não vai dar em nada. Você é burro, você é burra, você não presta, você nunca vai conseguir ser feliz no casamento, você não vai ter filhos, mulheres que não geram por causa de palavras, você nunca vai ser alguém na vida. E normalmente essas palavras são ditas por pessoas próximas das quais nós amamos. Palavras que perduram por anos, que geram feridas que até hoje sangram. Só que no casamento, por eu conhecer o meu cônjuge, eu vou ter mais facilidade de expor a ferida, de tocar na ferida,
porque eu conheço. E dependendo do perfil, eu vou saber a hora certa de ferir e de machucar. Quem tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, essa pessoa ela pode se levantar e se tornar um gigante, ou pode viver uma vida amargurada por causa de palavras que são ditas. No casamento, quantas das vezes nós desencorajamos o outro quando falamos: isso não vai dar certo. Nosso casamento já era para ter acabado há muito tempo. Eu vou me separar de você. Eu não te amo demais. Eu não te amo mais. Eu não aguento mais olhar para você. Eu não aguento mais ouvir a sua voz. Palavras que têm um profundo peso emocional, que machuca, que fere e que faz que um casal que tinha tudo para viver um casamento bom viva um casamento sempre em colapso, sempre com problemas. Pessoas que não conseguem perdoar os pais por palavras que ouviram na infância. Pessoas que têm doenças causadas por palavras, doenças emocionais. A Bíblia já diz, eu não vou passar o slide por completo para a gente poder ganhar tempo. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua, naquilo que a gente fala. Palavras têm peso também no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que quem consegue controlar a língua consegue dominar o corpo inteiro, porque muitas das vezes nós deixamos que a nossa boca seja um veículo de maldição para a nossa própria vida. Quantas das vezes nós mesmos falamos que o nosso casamento não vai dar em nada, que o nosso filho não vai dar em nada. Quantas das vezes levantamos pela manhã, numa segunda-feira, às vezes cansada, e dizemos que coisa ruim a gente está indo agora para o trabalho. Eu não aguento mais esse trabalho. Todas as vezes que nós falamos uma palavra, que sai algo da nossa boca, a primeira pessoa que ouve essa palavra somos nós mesmos. A primeira pessoa que é contaminada ou abençoada por essa palavra somos nós mesmos. Nós temos a opção de ferir o outro ou de ser um canal de bênção para a vida do outro através das nossas palavras. O anjo chega e Gideão está malhando trigo no lagar, escondido, com medo. Quem olha para Gideão fala assim: é um fracassado. Quem olha para Gideão fala assim: Gideão, você é um medroso. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo chega embaixo do carvalho e alguns teólogos acreditam que aquela figura do anjo era uma figura do próprio Deus. E o anjo chega para Gideão e fala assim: Gideão, você é forte. Gideão, você é forte. Você é valoroso. E Gideão olha para o anjo e fala assim: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou insignificante. Talvez alguém vai dizer assim: o anjo errou o endereço, não era para Gideão. Anjo, você chegou na casa errada. Mas a questão é que nós nascemos na essência como imagem de Deus. E alguém que é imagem de Deus não é alguém fracassado, não é alguém derrotado, é alguém que nasceu para dar certo. O problema é que o diabo, sabendo disso, ele desde a nossa infância, ele tenta descaracterizar a nossa figura como filhos amados de Deus. E ele muitas das vezes vai usar pessoas próximas, como pai, como mãe, tio, irmãos, pessoas que até hoje não conseguem perdoar irmãos
por palavras malditas. E o diabo vai usando essas pessoas, porque o diabo sabe, se você crescer na plenitude da imagem e semelhança de Deus, ele vai ter problemas com você. Ele sabe, se você crescer reconhecendo quem você é em Deus, que ninguém pode te parar. E por isso, ele faz de tudo. Mas Deus, quando olha para a gente, não vê a figura de um ser caído, prostrado. Quando Deus olha para a gente, Ele olha para o Filho que Ele criou, para a imagem dele. É como se Ele olhasse no espelho e falasse assim: você pode, você consegue, você é forte. Quantas das vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, e no turbilhão de problemas a gente se levanta e consegue continuar caminhando. Isso não é porque a gente é melhor ou pior que ninguém. A questão é que nós somos imagem e semelhança de um Deus invencível. Mas o diabo, ele tenta roubar a nossa identidade de filho de Deus. Quando Gideão consegue entender quem ele é em Deus, Gideão, com 300 homens, consegue vencer uma multidão de pessoas. Quando Deus vai animar a Josué, talvez quem olha para Josué fala assim: Josué é um guerreiro, Josué é um valente. Mas Josué estava passando por um momento difícil, que talvez só ele, Deus, sabia. Quantas das vezes alguém olha para você e fala assim: gente, essa pessoa é forte demais, esse homem é muito forte, essa mulher, mas por dentro você está quebrado, você está moído. Mas Deus olha para você e sabe quem você é, sabe que você está passando por uma dificuldade, vai te tratar, vai te ajudar. E aí Deus chega para Josué e fala assim: Josué, ser forte e corajoso. Engraçado que por 3 vezes Deus fala com Gideão, por 3 vezes Deus fala com Josué. Pode conferir o texto. E talvez quem olha para Josué, para o anjo, para Deus, fala assim: Deus, o Senhor é o endereço. O cara mais forte e corajoso tem que ir é Josué. Se existe alguém forte e corajoso, é Josué. Mas Deus sabe que Josué por dentro estava moído, porque Deus conhece quem nós somos. Deus sabe às vezes que nós tentamos nos colocar como forte, mas por dentro estamos quebrados. Deus sabe às vezes que nós estamos quebrados, mas sabe que a gente tem uma capacidade enorme de crescer. E Deus, ele vem com uma palavra de encorajamento. Deus, ele sabe que uma palavra pode destruir ou pode levantar alguém. E porque muitas das vezes nós usamos as palavras para ferir o cônjuge, para ferir o filho, que quando nós formos falar, que a gente possa pensar pelo menos uma questão: isso vai edificar ou não? Isso vai trazer bênção ou vai trazer maldição para o meu casamento, para o meu filho, para o meu lar? Estou indo para o meu trabalho, o que eu declaro, o que eu profetizo? Pastor, meu casamento está ruim. Eu vou falar que está bom ou está mentindo? O que a Bíblia ensina sobre fé? Eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Nós precisamos fazer isso a partir de hoje. Talvez o seu esposo não seja o esposo que você sonhou para a sua vida. O príncipe no cavalo branco. Talvez seja o Shurek acompanhado do burro. Não era para isso, mas tudo bem. Mas que você possa olhar para ele e declarar sobre a vida dele. Tatiana já iniciou um pouco falando: encoraja. Se ele fizer algo, mas não está do jeito que te agrada, elogia. Uma vez uma irmã chegou e reclamando do marido: ele não faz nada em casa. E a orientação foi: comece a elogiar. Por que eu vou elogiar? Isso não é mais que obrigação dele. O que ele faz de bom? Só tira o lixo. Elogia. Eu não vou elogiar, elogia. E ela começou a fazer isso.
E o marido, que não fazia nada de casa, começou a trocar lâmpada, começou a pintar, começou a fazer isso. Por quê? A linguagem de amor dele era palavras de afirmação. Se o teu esposo, se a tua esposa tem a palavra, a linguagem de amor, palavras de afirmação, se você precisa querer que ele ou ela faça algo, elogie, não critique. A crítica destrói, a crítica afasta, mas a partir do que você elogia, você traz para perto, você constrange a pessoa em amor. Palavras de afirmação. Vamos ficar de pé? Agradecer ao pastor, tá? Pela confiança, pela oportunidade. Pastor, eu ia acabar 9h30, daí estava ali atrás. Pode ir. Ó, eu sei igual, tá? Dilei, obrigado, tá? Pelo carinho, pela confiança também. Cada um que esteve aqui assistindo. Que Deus abençoe a vida, o lar, o casamento de vocês. Pastor, como a gente vai ter um casamento tranquilo, sem problema? Só quando chegar no céu. Quando estiver aqui na terra, existe um inimigo que trabalha todo o tempo para destruir a nossa família, que é o diabo. Então não permita que o diabo ele destrua o seu casamento, o seu lar. Talvez ele não destrói o casamento, mas tira a tua paz. Talvez ele não faz com que você se separe do seu esposo, mas ele faz com que você vive uma vida complicada, amargurada, triste. Não permita isso, em nome de Jesus. Depois segue a gente lá no Instagram, Família com Propósito 3 em 1. O YouTube, Facebook, Instagram, é tudo Família com Propósito 3 em 1. Amém? Minha esposa amada, nós queremos agradecer, tá? Cada casal, que Deus continue abençoando o seu casamento. Lembrando que casamento é uma construção diária. Todos os dias eu acordo com a intenção de fazer o meu casamento dar certo. Então, se a gente colocar isso no coração, qual é a linguagem de amor dele? Não é a mesma que a minha, mas eu vou intencionalmente fazê-lo feliz. E ele é a mesma coisa que a minha. Então, saia daqui perguntando para outro: amor, qual é a sua linguagem? E ele vai falar, você vai saber, vai descobrir e vai ser intencional em colocar isso em prática. Tá bom? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.